Acidente, um duplo homicídio, gente, um duplo homicídio que aconteceu foi na noite de ontem no Costa e Silva, perto ali da Gauchinha. Os jovens Gabriel Rodrigues dos Santos e Enos Soares Camargo de Oliveira foram mortos a tiros, gente, dentro de casa. De acordo com a polícia, os criminosos arrombaram a porta para executar os dois rapazes. Quem tem mais detalhes sobre esse crime é o Michel Andrade. Michel. Duplo homicídio foi registrado ali próximo da região da Gauchinha, no bairro Costa e Silva. Este fato aconteceu na madrugada dessa quinta-feira. Duas vítimas fatais, uma delas identificada como Gabriel Rodrigues dos Santos, a outra, Enos Soares de Camargo Oliveira, foram assassinados dentro de casa. Este fato, como eu falei, aconteceu no Costa e Silva. Os dois estavam dentro de uma residência quando foram surpreendidos por vários disparos de arma de fogo. Vítimas fatais. Segundo informações, só uma das vítimas recebeu mais de 10 disparos em toda a região do corpo. Os principais tiros foram na região da cabeça. A polícia militar esteve no local, como a polícia civil também. Sabemos via CIOP a informação de que havia dois indivíduos alvejados aqui na comunidade do SESI. Viemos até o local e constatou que seriam dois moradores aqui da vila, né, que fica em frente ao SESI, que foram mortos por indivíduos que invadiram a casa, arrombaram a porta, e tudo indica que houve troca de tiros entre eles e que um dos acusados está alvejado também. Devido a um grande rastro de sangue, pegadas, né, com bastante sangue no local. Segundo os familiares dele, que chegou aqui no local, os pais das vítimas, informaram que ambos eram usuários de drogas. Porém, se eles traficam entorpecentes aqui, eles não sabem informar. Encontradas 10 perfurações, o outro com 4 perfurações, pelo menos foi constatado aqui no local. Ao acompanhar o exame de necrópsia, a gente vai verificar se existem algumas outras perfurações que aqui no local não foram possíveis identificar. Também muitos estojos espalhados aqui no local e também projéteis de arma de fogo. As duas vítimas com perfurações tanto na face anterior quanto na face posterior da vítima. Muito sangue aqui na localidade e um certo desalinho também nos imóveis nos móveis dentro do imóvel. Não havia vestígios deles terem corrido para dentro do imóvel. Então, a princípio, se encontravam dentro do imóvel e quem chegou adentrando ao imóvel e efetuando os disparos. No caso, quase toda a concentração de estojos foi encontrada dentro do imóvel. 2 já na porta de entrada, mas todo o restante dentro do imóvel. O Michel Andrade também traz mais informações sobre uma das vítimas. Guga, dá uma olhadinha para mim aqui, olha só. O Michel traz informações sobre uma das vítimas, o Enos Soares. O pai dele falou com a nossa reportagem sobre a situação do filho. Acompanhe. Essa situação lamentável, né, que na maioria das vezes, ou como sempre, quem sofre são os familiares. E claro, o pai de uma das vítimas, né, o pai do Enos, que esteve no local, conversou com a nossa equipe. Um depoimento emocionante, onde ele conta que o filho, até os 16 anos, era músico da igreja, tocava bateria na igreja, mas que infelizmente se envolveu com o mundo das drogas, era envolvido aí com a questão das drogas e o fim a gente já sabe, né? Ele foi assassinado a tiros. O resultado de tudo isso não é outra coisa, envolvimento com droga. Porque desde os 16 anos que a gente vem lutando com ele, aconselhando. Mas você sabe como é, as amizades se envolveu nessa vida e deu no que deu. Sou evangélico, sou pastor de uma igreja. Até os 16 anos ele estava na igreja, era o baterista da igreja. Aí, 16 anos pra cá, aí quando completou maior idade, aí sabe, né? Se acha dono do nariz e não escuta mais conselho de pai nem de mãe. O recado é esse, né? Que sai enquanto ainda é tempo. Porque quem entra nessa vida
Infelizmente, o resultado é esse aí que a gente está presenciando aqui. Com certeza, nesse momento, existem jovens me assistindo o nosso programa, que precisam entender que, às vezes, a dor da família não é sentida no momento em que você está praticando ou se envolvendo com as drogas, mas é importante que você perceba que você pode deixar um pai sofrendo aqui na terra e que você repense as atitudes, né, desse envolvimento com as drogas, com a criminalidade, porque só tem dois caminhos, infelizmente. Não tem como você ir para um caminho melhor se você se envolver com essa situação. Ou você vai para a cadeia, ou você vai terminar dentro de um cemitério. Isso aí é muito importante ser dito, porque mesmo tendo alguém na família que faça alguma coisa que não seja certa, alguém que buscou um caminho que não seja o ideal, a gente tem que pensar na família. A gente viu um relato de um pai, um pastor, alguém que é ligado à igreja, lamentando a perda de um filho que não ouviu os conselhos do pai, que não ouviu os conselhos da família e aí acabou perdendo a vida por causa desse envolvimento com as drogas. E quando a gente fala de envolvimento com drogas, seja como usuário, seja como traficante, seja como uma turminha que está ali só para ganhar um troco, não vale a pena. Eu vou lhe dizer que não vale a pena. Porque esse mundo de drogas, de crime, ele é um mundo muito, muito perigoso em que a gente não consegue sair. Você pode entrar, se arrepender, mas sair, você nunca mais sai. Sabe por quê? Porque uma vez em contato com os traficantes, você já os conhece. Então, é melhor que o dia que você sai desse tipo de convívio, é melhor que você seja executado porque você sabe demais. Pode ser isso que tenha acontecido, enfim, a gente não sabe exatamente a motivação dos dois crimes. Duplo homicídio, claro, um típico caso de execução. Eles entraram na casa onde os rapazes estavam e aí a gente se solidariza aos familiares. É muito triste a gente trazer a informação de um pai que perdeu um filho, e ele não perdeu um filho por causa só das drogas, ele perdeu um filho que não ouviu conselhos, que não estava ali no momento em que a família disse: não faça isso não é um caminho certo, volte para a igreja, enfim, acaba pagando ou com a vida, como disse o nosso querido Michel, ou então entrando para o sistema prisional. É sempre um caminho sem volta e muito triste. Vamos lá, gente, olha esse caso aqui em Mangabeira, olha só, um homem de 50